Você já teve a sensação de que age de um jeito, mas lá no fundo sente que está forçando, como se tivesse que parecer bem, calmo, feliz, mesmo quando dentro de você está tudo bagunçado? Pois é, todos nós em algum momento da vida vestimos máscaras, e o mais assustador, fazemos isso sem perceber. Se alguma parte disso já tocou você, já clica em inscrever-se, porque isso pode mudar o jeito como você se enxerga. Essas máscaras são criadas ao longo dos anos, muitas vezes para nos proteger. Desde crianças aprendemos que certas emoções não são bem-vindas. Chorar? Fraqueza. Sentir raiva? Falta de controle? Questionar? Rebeldia. Então começamos a esconder essas partes. Empurramos para o fundo da mente e mostramos ao mundo só o que parece aceitável. Mas a verdade é que aquilo que você reprime não desaparece. Ele continua aí dentro. E com o tempo, essa parte escondida ganha força, influencia seus pensamentos, seu humor, suas escolhas e começa a destruir você por dentro. Carl Jung chamou isso de sombra, e ela não é algo ruim em si. É apenas a parte de você que foi rejeitada, reprimida ou ignorada. O problema é que, quanto mais você nega essa parte, mais ela se manifesta de forma disfarçada, em explosões de raiva, em crises de ansiedade, em decisões que você toma e depois não entende por quê. Agora pare e pense comigo. Você já se pegou agindo de um jeito que depois te deixou desconfortável, como se não fosse você? Já teve pensamentos que te assustaram, mas que você não ousa compartilhar com ninguém? Se sim, escreve aqui nos comentários. Já senti isso. Sem medo, sem julgamento. Isso pode ser o começo da sua libertação. Neste vídeo, você vai descobrir como essa sombra se forma, como ela age e, o mais importante, como integrá-la pode te trazer liberdade. Mas para isso, você vai precisar tirar a máscara e ter coragem de olhar para si de verdade. Você já tentou se livrar de um pensamento ruim e ele voltou ainda mais forte? Já sentiu inveja, raiva, orgulho e imediatamente se julgou por isso? Pois saiba, isso não faz de você uma pessoa má. Faz de você um ser humano com uma sombra. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, afirmou que todo ser humano tem um lado sombrio. Mas ele não está falando de algo demoníaco, nem de maldade pura. A sombra, para Jung, é composta por tudo aquilo que você é, mas não aceita ser. São partes suas que foram negadas, reprimidas ou esquecidas e que continuam existindo no seu inconsciente. Imagine sua personalidade como uma sala iluminada. Você mostra ao mundo aquilo que está sob a luz, seu jeito gentil, sua inteligência, sua fé, sua força. Mas tudo o que você rejeita em si mesmo vai sendo jogado num porão escuro. É nesse porão que vive sua sombra. E sabe o que acontece com aquilo que é negado? Não desaparece. Pelo contrário, se fortalece no escuro. A sombra age de forma disfarçada nos bastidores da sua vida. Ela influencia suas decisões, seus medos, seus impulsos e pode te levar ao aciamo, repetir padrões que você jurou evitar. Mas Jung não via a sombra como inimiga. Ele dizia que a verdadeira liberdade emocional acontece quando você reconhece essa parte e aprende a integrá-la à sua consciência. É isso que ele chamava de processo de individuação. Agora, respira fundo e me responde. Você consegue identificar alguma parte sua que você tenta esconder do mundo? Uma característica que você finge que não tem, mas sabe que está ali? Se quiser, compartilha nos comentários com uma palavra. Só, tipo raiva, inveja, insegurança. Você vai perceber, não está sozinho nessa. Você já tentou mudar um comportamento, se esforçou para ser melhor, mas no fim, caiu no mesmo erro de sempre? Já teve aquela sensação de que está sendo puxado para o mesmo buraco, mesmo sabendo o caminho certo? Isso é a sombra agindo. E ela não grita, ela sussurra. A sombra não se apresenta como um monstro.
Ela se disfarça de boas intenções, de justificativas lógicas, de pequenos hábitos que parecem inofensivos. Ela sabota seus relacionamentos quando você sente ciúmes, mas diz que é cuidado. Ela sabota sua autoestima quando te faz procrastinar e depois te convence de que você não tem valor. E talvez o mais perigoso, ela te faz projetar nos outros aquilo que você se recusa a enxergar em si mesmo. Já percebeu como às vezes você julga com intensidade algo que nem é tão grave, mas que, no fundo, te incomoda porque é parecido com você? Jung chamava isso de projeção da sombra. É quando você se irrita com o outro, porque, na verdade, viu algo que tentou esconder em si. Agora me diz com sinceridade, você sente que, mesmo tentando mudar, acaba voltando para os mesmos erros emocionais de sempre? Comenta aqui. Já me sabotei. Isso pode abrir seus olhos para um padrão que você nunca percebeu. E presta atenção no que eu vou te dizer agora, com toda a seriedade. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se algo dentro de você está sendo tocado por essas palavras, então você precisa se inscrever nesse canal. Não é só sobre receber vídeos, é sobre caminhar em direção a uma vida com mais clareza, mais consciência e menos autossabotagem. O Psicopleno existe para isso, e você merece esse apoio. Então clica agora em inscrever-se, ativa o sininho e continua comigo. No próximo bloco, vamos falar sobre o medo de olhar para a própria sombra e por que tanta gente foge disso como se fosse um monstro, quando na verdade pode ser o caminho da cura. Olhar para a própria sombra não é confortável e quer saber? Não deveria ser mesmo, porque encarar a sombra é como abrir uma porta que você trancou há anos e que você jurava nunca mais precisar voltar. Mas se tudo que está ali dentro continua agindo, ignorar não é solução, é adiamento da dor. Desde pequenos aprendemos que existem comportamentos certos e errados. Quem expressa tristeza é fraco. Quem sente raiva é perigoso. Quem tem inveja é mau. Então, o que a gente faz? Enterra tudo. E quanto mais enterramos, mais medo temos de desenterrar. O medo da sombra é o medo de descobrir que não somos tão bons quanto gostaríamos de ser. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. Ser humano não é ser perfeito, é ser inteiro. E isso inclui luz e sombra. Só que o sistema, a cultura, às vezes até a religião, nos condicionaram a negar tudo aquilo que é feio. Resultado? Criamos um eu idealizado e passamos a vida tentando ser ele. Enquanto isso, nossa sombra cresce e age nos bastidores. E o mais triste, quanto mais você nega a sua sombra, mais ela grita. E quanto mais ela grita, mais você se sente confuso, exausto, dividido. Agora me responde com sinceridade. Existe alguma parte sua que você evita a todo custo? Algum sentimento que você considera inaceitável? Se quiser, comenta só uma palavra: vergonha, raiva, orgulho, vazio. Colocar isso para fora já é um ato de coragem. E se isso te toca, saiba, você não está sozinho. Aqui no Psicopleno, você encontra um espaço para ser verdadeiro consigo mesmo, sem julgamento, sem máscaras. Ignorar a própria sombra é como viver com um vazamento silencioso dentro de casa. Por fora, tudo parece bem, mas, por dentro, as estruturas estão sendo corroídas. E quando você percebe, já tem rachaduras em todos os lados. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se transforma em destino. Em outras palavras, a sombra que você ignora começa a conduzir sua vida sem que você perceba. E ela pode se manifestar em sintomas que parecem normais, mas não são. Você vive ansioso, irritado, sem paciência, mas acha que é só estresse. Sente um peso constante nos ombros, dores de cabeça, insônia, mas culpa o trabalho ou a rotina.
Repete padrões de relacionamento e pensa que só atrai gente complicada. Mas a verdade é que muitas vezes o verdadeiro conflito não está lá fora, está dentro de você. A sombra não reconhecida vira projeção, vício, compulsão, tristeza crônica. Ela mina sua autoestima, te faz sabotar oportunidades, te mantém preso. Comportamentos que, no fundo, você mesmo odeia. E sabe o pior? À medida que o tempo passa, a sombra se torna mais difícil de reconhecer, porque ela se mistura com a sua identidade. Você começa a achar que é assim mesmo, que esse vazio faz parte, que essa angústia nunca vai embora, mas vai, quando você tiver coragem de olhar para ela e não fugir. Agora respira fundo e reflete. Você está enfrentando sintomas que talvez não sejam físicos, mas emocionais. Sente que repete padrões que já devia ter superado? Escreve aqui nos comentários: eu tô vendo a sombra agindo. Só isso. Essa frase pode ser o seu ponto de virada. Até aqui, falamos da sombra como um peso, um inimigo, uma ameaça silenciosa. Mas agora, eu quero que você olhe para ela com outros olhos, porque por mais contraditório que pareça, a sombra também guarda tesouros. Carl Jung chamava o processo de cura de individuação. É o caminho que leva você a se tornar quem realmente é, não apenas a imagem que construiu, nem o personagem que aprendeu a interpretar, mas o ser completo, consciente de sua luz e de sua escuridão. Individuar-se é integrar a sombra. Não é apagar o passado, nem fingir que ele não existe. É reconhecer: sim, eu também sou feito de raiva, medo, inveja, orgulho. Mas eu não sou refém disso. Eu posso acolher, entender e transformar essas partes. Esse processo é profundo, íntimo e, muitas vezes, doloroso, porque ele exige que você desça até os porões da alma. Mas também é libertador, porque ali naquele lugar escuro que você evitou por tanto tempo, estão também sua autenticidade, sua força esquecida, sua verdade mais pura. Integrar a sombra é dizer: eu me aceito como sou, e a partir disso, posso evoluir. E sabe o mais bonito? Quando você aceita a si mesmo de forma integral, você para de projetar, de culpar, de buscar fora o que sempre esteve dentro. Agora, eu quero te perguntar de forma direta: você está disposto a deixar de fugir e começar esse processo de integração? Você quer se tornar inteiro, mesmo que isso exija olhar para partes desconfortáveis de si? Se a resposta for sim, comenta: eu quero ser inteiro. Isso marca um compromisso silencioso com você mesmo. Você pode estar se perguntando: tá bom, eu entendi a teoria, mas o que eu faço com tudo isso? Como eu encaro essa sombra sem me perder no processo? Essa é uma pergunta sincera e poderosa, porque enfrentar a sombra não é um ataque, é um reencontro, e reencontros exigem respeito, tempo e verdade. A primeira prática é a autoobservação sem julgamento. Comece a notar os gatilhos emocionais do seu dia. O que te irrita? O que te humilha? O que te deixa defensivo? Esses momentos são janelas para enxergar sua sombra em ação. Mas atenção, não é sobre se criticar, é sobre dizer para si mesmo: opa, isso mexeu comigo. Por quê? A segunda prática é escrever. Sim, escrever. Pegue um caderno ou bloco de notas e anote o que você sente. Mesmo que pareça feio, pequeno, infantil, dê voz ao que está escondido. Escrever é como abrir uma porta segura para sua sombra respirar. A terceira prática é a autocompaixão. Não tente matar a sombra. Isso só alimenta ela mais. O caminho é acolher, entender e integrar. Você não precisa se curar de tudo hoje, mas precisa começar. Agora me responde: você já se pegou julgando um sentimento dentro de você como se fosse errado demais? Já fingiu não sentir algo só para manter a imagem? Comenta: já escondi minha verdade.
Isso aqui é um espaço seguro para quem está cansado de fingir. E se esse vídeo está fazendo sentido, compartilha com alguém que também precisa enxergar além da superfície. Às vezes, tudo o que falta é uma conversa verdadeira como essa, para acender uma luz num quarto que parecia apagado há anos. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez seja o começo da sua, porque agora você já sabe, a sombra não é seu inimigo. É a parte esquecida de quem você é e que só quer ser ouvida, compreendida, curada. Muita gente passa a vida inteira fugindo de si mesma, fingindo que está tudo bem, tentando ser forte, espiritual, produtivo, positivo, mas por dentro tem um buraco que nunca é preenchido. Esse buraco é o grito da sombra, e ignorar esse grito é viver pela metade. Quando você escolhe encarar sua sombra, você não está escolhendo a dor, está escolhendo a liberdade. Liberdade de não depender da aprovação dos outros. Liberdade de não ser refém de gatilhos, repetições, sabotagens. Liberdade de ser inteiro, com luz, com sombra, com verdade. A verdadeira cura emocional não está em apagar as partes feias, está em integrá-las com consciência. É isso que faz de você alguém forte de verdade, alguém que parou de fingir e começou a viver. Agora eu quero te convidar a fazer duas coisas. 1. Escreve nos comentários: estou pronto para ser inteiro. Essa frase sela um compromisso, não comigo, mas com você mesmo. 2. Se inscreve no canal Psico Pleno, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que, como você, precisa dar esse passo. Talvez essa pessoa esteja sufocando em silêncio. E esse vídeo pode ser o empurrão que faltava. E se você quiser continuar essa jornada comigo, aqui no canal tem outros vídeos que vão te ajudar a se entender, se curar e crescer. Porque ninguém deveria caminhar sozinho por esse labirinto chamado mente. E você? Está pronto para sair da escuridão e viver com coragem?